Senhor, amém? Quem está alegre com Jesus, dá uma glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso número 12. 1 Coríntios, capítulo número 10, a partir do verso 12. Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Amém? Amém. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai falar conosco sobre como vencer as tentações antes que as tentações nos vençam. Porque nós pregamos muito sobre uma vida de santidade, sobre uma vida de obediência, mas nós precisamos entender que o cristão ele irá constantemente ser tentado. E nós precisamos aprender a como lidar com as tentações. Nós precisamos aprender a como vencer as tentações antes das tentações nos vencerem. Nós lemos o texto de 1 Coríntios 10, 12, que diz que aquele que pensa, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Então o trabalho de Deus é nos posicionar, o trabalho de Deus é nos colocar de pé. Porém, após nós estarmos de pé, é trabalho e função nossa prestar muita atenção para não virmos a cair. É verdade. A nossa vida espiritual ela vai ser constantemente uma guerra entre Deus nos colocando de pé e o diabo nos tentando para que a gente caia. Deus nos colocando de pé e o diabo nos tentando para que a gente caia. Nós vamos ter que lidar com isso, porque enquanto nós estivermos aqui, essa é a nossa luta diária. Deus tentando nos colocar na presença dele, Deus tentando nos limpar, Deus tentando nos erguer, e o diabo nos tentando para nos derrubar e para nos tirar da presença de Deus. E a Bíblia fala: aquele que julga, aquele que pensa em estar de pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos cuidar, nós precisamos proteger. A Bíblia fala que guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então a nossa coroa é uma coroa que, se nós vacilarmos, ela é tomada. É a palavra que fala. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. E se eu não perseverar, eu não me salvo. Então nós precisamos aprender a lutar, a proteger e a cuidar para que nós não venhamos a cair. Uma vez que a gente entende isso, precisa ficar claro para nós qual que é o plano do diabo. A Bíblia nos mostra em João 10:10 que o ladrão ele vem senão para roubar, matar e destruir. Então o primeiro plano do diabo para a minha vida e o primeiro plano do diabo para a sua vida é me roubar, me matar e me destruir. Lembra que a palavra nos fala: guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa? O que é tomar a coroa? É roubar a coroa. Porque quando o diabo ele rouba a minha coroa, ele me mata e ele me destrói. A função dele é tomar a minha salvação, é tomar a preciosidade que eu e você ganhamos em Cristo, que é a salvação, que é a vida eterna. Então ele fica ao nosso derredor, oferecendo para nós migalhas. E nós vamos atrás dele. E quando nós nos prostramos para tomar e para comer das migalhas que ele nos oferece, ele rouba a nossa coroa. E aí ele cumpre em nossas vidas o principal plano dele de João 10:10, que é roubar, que é matar e que é destruir. A gente tem que entender que nós estamos diante de um adversário que ele não está brincando. Nós temos que entender que nós estamos diante de um adversário que ele não vai dar bobeira, brecha nem espaço. Ele não vem brincar. Ele não vem somente me enganar. Ele não vem somente me iludir. Ele vem para me matar. Ele vem para me roubar. Ele vem para me destruir. Então quando o diabo começa a nos cercar, nos tentando, aos nossos olhos carnais, aquela tentação pode ser até prazerosa. Só que quando nós enxergamos a tentação com olhos espirituais, nós precisamos abrir os nossos olhos, que aquilo é para nos roubar, matar e nos destruir. É como um veneno que é colocado em um bolo de chocolate por tempo.
os olhos. Você olha, você até saliva. Você fala, meu Deus, é doce, é bom. O negócio é bom. O Cauã tá até rindo. Bolo de chocolate com manteiga é maravilhoso. Só que imagina se tem chumbinho dentro. É isso que o diabo faz conosco. Ele tenta nos cercar, nos oferecer pratos bonitos para nos tentar. Só que o objetivo principal dele não é me dar uma alegria de comer um doce, é me matar, é me roubar, é me destruir. Porque esse é o plano do diabo para nós. A palavra também nos fala em 1 Pedro 5,7 que o plano do diabo é nos vigiar, observando aonde que ele pode entrar. O texto de 1 Pedro 5,8 fala: o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem ele possa tragar. Então o diabo, nosso adversário, ele fica rodeando a minha vida, ele fica rodeando a sua vida, e ele fica nos observando. A Bíblia fala que ele nos rodeia buscando quem ele pode tragar. Então ele é um inimigo que ele fica ao nosso derredor, nos vigiando 24 horas por dia, buscando o momento, buscando a circunstância, buscando o timing perfeito para ele me tragar. É por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser como sentinelas. É por isso que a Bíblia fala que se o dono da casa soubesse a que hora que viria o ladrão, ele não ia tosquerejar, ele ia ficar alerta, ele ia ficar ligado. É verdade. Aleluia. Porque o diabo, ele é como um ladrão, vem para roubar, matar e destruir. A Bíblia fala que o ladrão, ele não chega à luz do dia, ele chega de noite. Então o nosso ladrão, o nosso adversário, aquele que anda ao nosso derredor buscando quem ele possa tragar, ele fica me observando, tentando pegar pequenas vaciladas, pequenos momentos, pequenas distrações, pequenas brechas, para que nesse momento ele entre, e ele entrando, ele me traga. O que o cristão tem que entender é que o diabo, ele é estratégico e ele é organizado. Meu Deus. Olha o que a Bíblia fala a respeito dele em 2 Coríntios 2,11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. O que é ardis? São as suas estratégias, são os seus planos. Então a Bíblia está falando aqui para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas estratégias. Então o diabo, ele é organizado, porque a Bíblia fala que o reino dividido não prospera. Então o diabo, ele não é dividido entre eles são organizados, eles são estruturados e eles são extremamente planejados. O diabo, ele tem uma ficha minha. E o diabo também tem uma ficha sua. O diabo tem o meu histórico e o diabo não tem o seu histórico. O diabo sabe exatamente aonde ele me ataca, ele sabe exatamente onde ele ataca o meu Eduardo. O diabo sabe exatamente o que faz os meus olhos brilharem, e o diabo sabe exatamente o que faz os seus olhos brilharem. E nós não podemos ignorar isso, porque quando nós ignoramos, o diabo, ele ganha vantagem estratégica sobre nós. O texto de 2 Coríntios 2,11 fala: para que o diabo não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas estratégias. Então o cristão que anda sem ter o entendimento que o diabo tem estratégia, que o diabo o conhece, que o diabo é organizado, ele é um cristão que ele faz com que Satanás alcance vantagem sobre ele. Aí a gente tem que entender que o diabo, ele vai estar sempre um passo na minha frente. Satanás, ele vai estar sempre um passo na sua frente. A gente só consegue vencer ele com Jesus. Aleluia. Se não tiver Jesus, a gente não ganha. Se não tiver Jesus, a gente não vence. A gente não sabe contra quem nós estamos brigando. Meu Deus. Porque é uma luta 24 horas. É uma batalha 24 horas. O diabo, ele tem um arsenal, ele me observa, ele te observa. Eu não quero que você saia desse culto com medo, mas eu quero que você saia desse culto simples como pomba e prudente como a serpente. Nós temos que entender e nós não podemos ignorar, como a Bíblia fala, os seus ardis, os seus planos, os seus
objetivos, as suas estratégias. Verdade. A primeira pessoa que mais me conhece é Deus, e a segunda é o diabo. E não é a minha esposa, não é a minha mãe, porque o diabo vê o que elas não veem, porque o diabo assiste o que elas não assistem, o diabo contempla o que elas não contemplam. A única pessoa que conhece nós mais do que o diabo é o próprio Deus, porque a Bíblia fala e nos mostra que o único que é onisciente é o Senhor. Então ele é o que sabe de tudo, porém debaixo dele tem um adversário contra mim e contra a sua vida, que está bolando planos estratégicos todos os dias, Meu Deus. que está bolando planos estratégicos todos os dias para ti. E a pergunta que fica é: o que nós temos feito de estratégias para não cair nesses planos preparados para nós, para que nós não venhamos a cair? Porque uma coisa é certa, ele está ao redor. Uma coisa é certa, ele está tramando. Uma coisa é certa, ele está agindo. Uma coisa é certa, ele está operando. Uma coisa é certa, ele está preparando ciladas. E nós, como estamos? Será que estamos ignorando essas estratégias? Meu Deus. Será que estamos ignorando esses trabalhados? Ou será que estamos agindo? Um outro plano que o diabo vem para as nossas vidas é nos afastar de Deus. Porque a Bíblia fala que antes nós estávamos completamente afastados de Deus, e Cristo nos reconectou com o Senhor. Nós estávamos desgarrados, afastados, longe, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, na sua morte sacrificial, no que ele fez, ele nos reconectou a Deus. Só que o diabo ele não quer o Eduardo com ele, com Deus. O diabo ele não quer com Marcela, com Deus. O diabo ele quer novamente que nós venhamos a voltar para o plano do Éden, para o plano da separação. Porque o homem e a mulher eles estavam com Deus, eles estavam habitando com Deus, eles estavam morando com Deus. O que o diabo fez? Colocou ali o pecado, colocou a tentação para que eles viessem a cair. E a partir daquele momento, a humanidade se afastou e se distanciou de Deus. E aí nós começamos a ir ladeira abaixo. Só que logo depois, o Senhor, depois de muitos anos e muito tentar e muito insistir na humanidade, Ele nos reconecta a Ele. Ele entrega o seu Filho e Ele novamente nos une a Ele. Porém, o plano do diabo, ele continua o mesmo. Porque se você facilmente larga a mão do arado, se você facilmente muda de ideia, e se você facilmente desiste dos planos de Deus, o diabo ele não desiste dos planos dele, ele insiste, ele persiste, ele volta sempre ao original. Quem quer fugir do original somos nós, mas o diabo, até o diabo, ele volta sempre ao original. É verdade. E o plano original do diabo é separação do homem de Deus. É por isso que ele fica ao nosso derredor, é por isso que ele fica nos tentando, é por isso que ele fica buscando aonde ele pode me tragar. Por quê? Porque ele sabe que Deus não habita com erro. E quando ele consegue enfiar um erro na minha vida, a gente entra em Isaías 59:2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. A gente precisa entender que quando nós pecamos, nós não estamos simplesmente pecando. A gente tem que começar a entender quais são as reais e verdadeiras consequências que o pecado gera para nós. Porque Isaías 59:2, a Bíblia está falando que o pecado, a iniquidade, ele faz separação entre nós e Deus. Só que o diabo ele quer nos enganar a tal ponto de nós acharmos que a gente vai pecar hoje e amanhã a gente conserta, porque com Deus está tudo certo. Só que nós precisamos entender que o pecado ele traz uma separação de Deus. É extremamente difícil você encontrar esse Deus. É por isso que ele fala: buscar-me-eis e me encontrareis quando? Não é toda hora que você acha. É quando você me buscar de todo o vosso coração. Então é um trabalho de anos para você construir um relacionamento com Deus, para você construir uma vida com Deus. Não é simples, não é fácil, é árduo. E quando nós pecamos e entramos em iniquidade, esse Deus que é tão difícil achar, ele parte. É verdade. Então uma tentação, um pecado, algo que o diabo nos oferece, não é tão somente um erro que depois você se arrepende. É algo que para minha e para sua vida traz separação de Deus. A Bíblia fala a respeito de Jesus,
E no momento em que os meus pecados e os seus pecados estavam sobre Jesus, mesmo ele sendo o Cordeiro de Deus, que nunca pecou, Deus se afastou dele. Por isso que a Bíblia fala que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado faz separação. A gente tem que entender que não importa quanto tempo nós ficamos em santidade diante de Deus, no momento que o pecado entra, Deus vira as costas para nós. Porque se nós formos pegar Jesus Cristo, 33 anos, imaculados. No momento em que o pecado foi colocado sobre ele, ele experimentou a separação de Deus. Que dirá eu e você? Meu Deus, aleluia. Se Cristo sendo imaculado, quando o pecado desceu sobre ele, não o dele, mas o nosso, o Pai virou as costas para ele, que dirá eu e você, que não somos imaculados? Que dirá eu e você, que como a Bíblia fala, somos miseráveis, as nossas obras diante de Deus são como trapos imundícios? O que acontece conosco quando a gente cede a uma tentação? Separação de Deus. A Bíblia fala que nós devemos ser como os homens prudentes, que edificam a sua casa sobre a rocha. Só que quando nós vamos cedendo às tentações, a gente vai migrando a nossa casa da rocha para a areia. E vai migrando a casa da rocha para a areia. E vai migrando a casa da rocha para a areia. O diabo é tão astuto que ele age nas nossas vidas antes da nossa queda e após a nossa queda. O diabo ele age antes da nossa queda, dizendo que não tem problema algum aquele erro. Foi o que ele fez com Eva. Ele perguntou: o que Deus falou que vai acontecer com vocês? Ela falou: vai acontecer isso e isso. E você falou assim: menina, não é isso não. Não vai ser assim. Vai ser assim, assim, assim. Ou seja, o diabo falou para Eva: não tem problema. E depois que ela caiu na tentação e comeu do fruto, sabe o que ele falou no ouvidinho dela? Você não presta. Porque depois que ela cai na tentação, ela falou assim: eu estou nua. E ela corre e se esconde de Deus. É isso que o diabo faz comigo e com você. Antes de cair no pecado, ele fala: vai dar nada, não tem problema. Depois que você cai no pecado, a Bíblia fala lá em Apocalipse 2,12 que ele é o acusador dos nossos irmãos. Aí ele te coloca contra a parede, ele começa a te humilhar, te mostrar que você não presta, você não vale nada, você não é digno. E aí o que acontece conosco quando nós nos sentimos assim? A gente foge da presença de Deus. A Bíblia fala que lá no jardim do Éden, Adão falando para Deus: ouvi que o Senhor estava chegando, eu me escondi, porque eu temi, porque eu estava nu. Então olha só como o diabo ele é sujo, desde o jardim. E desde o jardim, ele quer nos afastar de Deus. Ele quer nos tirar da presença de Deus. E o que ele usa para alcançar esse objetivo? A tentação. Assim como ele fez com Eva, assim como ele fez com Adão, ele continua fazendo comigo, ele continua fazendo com você. E aí a gente precisa entender como que o diabo ele nos induz à tentação. Ficou claro para nós quais são os planos do diabo. E agora a gente precisa entender como que ele age e como que ele trabalha para me induzir e para te induzir à tentação. E o primeiro aspecto é que o diabo ele prepara o ambiente antes de preparar o pecado. Antes do diabo preparar para mim e para você o pecado, ele sempre prepara o ambiente. É verdade. Quando nós vemos 2 Samuel 11, a gente vê a história do rei Davi. Era um tempo de guerra, mas o comandante não estava na guerra. Era um tempo de luta, mas o comandante não estava lutando. Era um tempo de batalha, mas o comandante estava deitado na cama dele. Ele ficou em casa. Ele subiu no terraço. Meu Deus! E ele viu uma mulher linda tomando banho. O diabo, antes de fazer Davi se deitar com aquela mulher que não era dele,
Ele preparou totalmente o ambiente. O diabo não chegou do nada e deu a esposa do soldado para Davi se deitar. Meu Deus. O diabo olhou de longe, puxou o histórico de Davi e com certeza falou: aquele ali eu derrubo com mulher. E anotou. Talvez em algum momento passou uma mulher e deu olhada, e aquele inimigo que a Bíblia fala que anda em derredor buscando quem possa tragar, falou assim: ó, peguei. Ninguém viu Davi, mas eu vi. Aí anota: esse aqui cai com mulher. Mas ele não vai chegar do nada. Ele começa a preparar o ambiente. Meu Deus. Aí ele pega o garoto, quando era garoto, que saía na mão com um urso e com um leão, que estava na frente das batalhas, e começa a convencer Davi: tira um pouco do pé, você não precisa de tudo isso, diminui um pouco, você não precisa estar na frente, e fica em casa, delega, relaxa, Meu Deus. terceiriza aquilo que Deus te deu para fazer. Aí ele falou assim: eu acho que eu estou muito cansado. O diabo falou assim: ó, eu tenho uma mulher preparada para você. O diabo olhou, dentre as mais belas, ele falou assim: é aquela. Se o diabo não foi na mais bela, ele falou assim: ó, qual que do terraço dá para olhar tomando banho? E ele fez o Davi acordar, daquela espreguiçada, pegar o café no terraço, dar uma olhada. Quando ele olhou no terraço, ele viu aquela mulher de mão. Ele podia não ter contido o seu primeiro olhar, é inevitável. Chegou no terraço, tinha moço tomando banho, meu Deus do céu, volta para dentro. Chegou os empregados e falaram assim: ó, manda uma grade aqui, manda cobrir a casa da mulher lá. Mas não, ele viu o fruto e viu que era bom. Ele viu o fruto, viu que era bonito. Ficou lá observando. Ficou ali, ó, usufruindo e desfrutando da tentação. Ele não voltou para dentro, ele ficou lá. Ele não foi como José do Egito, que estava ele e a mulher e mais ninguém, e ele correu e fugiu. Não, ali também estava Davi e a mulher, e mais ninguém. Mas ao invés de fugir, ele ficou observando, ele ficou admirando, ele ficou dando corda para o diabo ou enforcar. É verdade. O diabo ele sempre vai agir assim. Essa é uma das especialidades dele. Ele vai preparando o ambiente, ele vai preparando situações, ele vai te isolando, ele vai te encurralando. Ele sabe aonde você cai, ele sabe aonde eu caio, e ele vai sempre me empurrando e te empurrando para tais situações. Ele está sempre preparando o ambiente. E ele sempre, quando pega alguém para tentar, ele sempre pega alguém que está com a guarda baixa. Davi naquele momento, ele não estava com a roupa de guerreiro. Davi naquele momento, ele estava com a guarda baixa. Naquele momento, Davi, ele estava no seu momento de repouso. Estava no seu momento de descanso. Estava no seu momento de relax. O diabo ele vai sempre nos pegar no momento de menor vigilância. Se ele anda em derredor, ele enxerga quando você abaixa a guarda. E quando você abaixa a guarda, ele entra com o golpe. Ele acerta. Você toma o primeiro golpe. Depois que o mundo fala, todo mundo tem um plano, até levar um soco na cara. Você tomou o primeiro, você já fica desnorteado. Aí a sua energia e vitalidade já não é mais a mesma. Aí o diabo vê que abaixou a guarda de novo, ele dá outro. Ele vai bater. Vai preparando o ambiente, vai preparando situações. É por isso que nós, como cristãos, a gente tem que estar sempre com a guarda alta. Os homens, vai entrar no elevador, tá só uma mulher, dá um passinho para trás, filho. Eu esqueci minha pasta, deixa a bicha aí. Porque o diabo está sempre preparando um ambiente. Talvez você vai entrar no elevador,
vai ficar quieto, mas ela vai falar algo que você não fez, como foi a mulher do Potifar. É verdade. A gente tem que estar sempre mais astuto do que o diabo. A gente tem que saber que o diabo está 24 horas planejando uma cilada para me derrubar e para te derrubar. Verdade. Só que a gente acha que não. O diabo vai rosnar, vai arrancar só lá na igreja. E na nossa vida a gente vai dando corda para nós mesmos nos enfocarmos. Meu Deus. Então começa a vigiar em todas as circunstâncias, em todas as situações. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas naquele momento ele vacilou. E nós precisamos aprender com a queda dele, porque a queda dele trouxe consequência. Um outro problema que Davi cometeu é, além de ele ficar ali, esperou a moça terminar o banho. Aí ele volta para dentro. Ao invés dele se consertar com Deus, ao invés dele chamar alguém e falar assim, ó, pelo amor de Deus, aconteceu assim, assado. Você pega essa mulher, você muda ela para outro lugar. Verdade. Porque eu estou tentado, se eu ver ela, eu vou chamar, você dá um jeito. Ele tinha todos os recursos como rei, mas ele usou o recurso que ele tinha para ir mandar buscar. Meu Deus. Não se engane. Com o diabo não dá para brincar. Se você botar o olho, você vai comer do fruto. Verdade. Foi assim com Adão e com Eva. Se der trela e olhar, você vai consumar. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Você imagina como ficou a cabeça daquele homem depois daquele banho? A mente dele foi tomada pelo pecado. Ele não conseguia maquinar nada espiritual, era só carne na cabeça, 24 horas. É isso que nós precisamos nos atentar na nossa vida espiritual. O que o diabo tem plantado em nossas mentes? Meu Deus. O que nós temos deixado ele semear em nossos corações? Coisas das quais nós ficamos pensando naquilo 24 horas por dia e vai nos levar e nos tirar da presença de Deus. Meu Deus. Isso é você ser vigilante. Glórias a Deus. Isso é você ter sabedoria espiritual. Glórias a Porque Deus. o diabo ele trabalha primeiro na mente. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15 diz assim, ó, cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria consciência, pela própria concupiscência. Então eu tenho as minhas próprias concupiscências, segundo a Bíblia, segundo a 1 Tiago. Você também tem as suas próprias concupiscências. E o diabo, ele começa a atacar a minha e a sua mente. Ele começa a atacar os meus pensamentos e os seus pensamentos. E ele começa a nos bombardear, porque o diabo ele trabalha primeiro na mente. O diabo ele coloca a situação contamina a mente. O diabo ele fica trabalhando na mente até a gente consumir o ato que ele quer. O diabo armou a situação. Falou assim, vou colocar aquela moça tomando banho naquele ângulo, ele vai estar, ao invés de ir na guerra, ele vai estar aqui de boa, ele vai sair e vai ver. Quando ele olhar, se ele recuar, a gente perdeu. Mas se ele der uma olhada a mais, a gente ganha. E a gente entra na mente. Entrou na mente, já era. Verdade. Se você deixar o diabo colocar a pulguinha na tua mente, já era. A cabeça daquele rei foi tomada. A mente dele foi tomada. Enquanto ele não concluiu o que o diabo gostaria que ele concluísse, ele não sucedeu. Porque começa aqui. É uma batalha mental. Meu Deus. Então nós precisamos blindar a nossa mente. O diabo, ele começa, assim como ele fez lá com Eva, começa a distorcer as consequências. Começa a distorcer as consequências. Falou para Eva, não tem problema, não vai dar nada. Falou para Davi, você é um rei. Não vai ter problema nenhum. Você é um rei. Você como rei tem seus direitos. Você como rei tem as suas possibilidades, não são dadas a todos. E ele foi colocando no diabo, o diabo foi colocando no coração e na mente de Davi, que aquelas consequências poderiam não ser nada demais. Davi poderia ter um pensamento no coração dele,
no coração de Deus. Eu nunca pequei. É a primeira vez. Meu Deus. É o primeiro ato que eu vou cometer. Depois eu boto meu joelho no chão, me arrependo. Vivi uma vida inteira com Deus. Você acha que esse pecado aqui, essa tentação aqui vai impactar em algo? Ele manda chamar a mulher. Ele tem um filho com aquela mulher. O filho é do S. E todas as possíveis expectativas que ele tinha do joelho dele, que sempre funcionou, ali não iria funcionar. Naquele momento ele se rasga, ele chora, ele se desespera. Ele começa a falar para Deus não tirar o espírito dele. Eu tenho certeza que todas as angústias que ele sentiu naquele momento não recompensaram o prazer que ele teve. Porque é isso que o diabo faz com a gente. Ele nos engana. Ele distorce as consequências. O diabo, para nos enganar, ele acaba usando de algumas necessidades legítimas. A Bíblia nos mostra em Mateus no capítulo 4 que Jesus ele estava com fome. E fome não é pecado. Só que o diabo usou dessas circunstâncias e necessidades legítimas para levar Jesus a pecar. Quando o diabo chega para tentar Jesus, ele não traz droga, ele não traz bebida, ele não traz engano. Quando o diabo chega para tentar Jesus, ele traz comida. E ele fala: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Você está com fome, já jejuou 40 dias, 40 noites. Não tem nada demais. Jesus podia entregar o jejum dele ali, fazer com que aquela pedra se transformasse em pão e comer. Era uma necessidade que ele tinha. Não era pecado. Nos olhos, era uma necessidade legítima. Só que ele resistiu ao diabo. E nós somos enganados pelo diabo em muitas das nossas necessidades. Vou te dar um exemplo. Você está no seu ambiente de trabalho, você se sente encurralado para mentir. É uma necessidade que para você é legítima. Você acaba mentindo. Já caiu no prato dele. Meu Deus. Você está na sua vida cotidiana, situações que você fala: meu Deus, mas ou eu obedeço, ou eu sofro consequência. E aí você acaba ficando naquela legitimidade que não tem nada demais, você só está ali para defender o seu. É o diabo oferecendo pão para Jesus com fome. Fome não é pecado, comer pão não é pecado. Mas o diabo ele acaba usando circunstâncias que são legítimas para nos levar a pecar. Meu Deus. E nós temos que entender que uma das principais coisas que o diabo quer atingir na nossa vida é a nossa identidade. Porque quando ele tenta Jesus, ele fala assim: se o Senhor, se você é filho de Deus, faz isso, isso, isso. Se tu és filho de Deus, faz isso, isso, isso. Se tu és filho de Deus, faz isso, isso, isso. Ou seja, ele está fazendo Jesus, tentando fazer Jesus ter uma crise de identidade. Ele está fazendo com que Jesus queira provar alguma coisa para ele. Da identidade dele. Não, peraí, se ele falou que se eu for filho de Deus, eu vou fazer isso e isso. E é isso que o diabo ele quer fazer conosco. Ele quer nos confundir com a nossa identidade. E é por nós nos confundirmos com a nossa identidade que a gente acaba pecando. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que nós somos filhos. A Bíblia fala que nós somos eleitos. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio santo e real. A Bíblia fala que nós somos o povo escolhido de Deus. Essa é a nossa identidade. O que uma pessoa com essa identidade tem a ver com pecado? Nada. O que uma pessoa lavada e remida, o que uma pessoa eleita, o que um povo separado, o que um povo santo, o que um povo escolhido por Deus tem a ver com relação com pecado? Nenhum. Só que por nós não termos uma identidade forte e blindada em Cristo, por nós não termos uma identidade forte e firmada no Senhor, nas primeiras investidas que o diabo oferece, a gente cai, porque a gente esquece quem a gente é. Oh, meu Deus. Nós somos eleitos, nós
povo separado, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo lavado, nós somos um povo remido. Aleluia. Então, quando a gente mata no peito, espiritualmente, essa identidade em Deus, quando o diabo nos oferece os pratos dele, a gente fala não. Só que quando a gente se esquece da identidade, se esquece quem nós somos no Senhor, aí o diabo vem, oferece e nós caímos. Meu Deus, aleluia. Então eu preciso que você entenda que o Senhor nessa manhã, Ele começou falando conosco sobre os planos do diabo. O Senhor, pelo meio da mensagem, Ele começou a falar conosco sobre a forma como o diabo trabalha, como que ele age. E agora nós vamos entrar na parte final da mensagem, onde o Senhor vai nos mostrar ações práticas para que nós não venhamos a cair em tentação. Porque de nada vale nós sabemos o que o diabo tem preparado para nós, de nada vale nós sabemos como que o diabo trabalha contra nós, se nós não soubermos o que fazer quando a tentação bater na nossa porta. E a primeira ação prática para não cairmos em tentação é nos fortalecermos antes da tentação chegar. Aleluia. A gente não espera ser tentado para a gente se fortalecer. A gente se fortalece para a gente ser tentado. A gente não conserta o telhado quando está chovendo. A gente conserta o telhado quando está sol. Porque quando chover, nós não vamos ser pegos desprevenidos. O Senhor Jesus, mesmo sendo Cristo, o Espírito Santo não deixou ele ser tentado sem antes levar ele para o deserto em jejum, oração e capacitação. Só que nós queremos brigar contra o diabo sem se preparar. Nós queremos permanecer de pé sem nos fortalecer. A gente tem que aprender que a nossa principal briga espiritual, o nosso principal objetivo é a nossa salvação. Aleluia. E eu vou te explicar. Glórias a Porque se Deus. eu estou orando, jejuando, vindo para a igreja, renunciando e obedecendo com o propósito de alcançar algo terreno temporal, quando o Senhor me dá aquilo, eu paro de orar, eu paro de jejuar, eu paro de vir para a igreja, eu abaixo a guarda. E é nesse momento que o diabo me traga, porque o diabo não quer me tragar na finança, ele quer me tragar na alma. Para o diabo, ele quer que eu fique rico e você rica. O diabo ele quer que você fique saudável e eu fique saudável. O diabo quer que a minha família esteja uma harmonia dentro de casa e a sua também. Só que a gente acha que é o contrário. A gente acha que o diabo quer a gente quebrado financeiramente, a gente acha que o diabo quer a gente doente, a gente acha que o diabo quer a gente com briga dentro de casa. Não, porque ele sabe que se entra briga dentro da tua casa, você está com o torneiro no chão. Ele sabe que você está com problema financeiro, você está vindo nos cultos. Você é fiel ao Senhor. Ele sabe que quando você está precisando de algo, você está firme com Deus. Que nós somos assim. E a gente acha que o diabo quer ver a gente sempre mal, mas não. Quanto melhor ele nos vê, para ele é melhor. Porque um crente, quando está tudo indo bem, ele abaixa a guarda. Para que você vai viver? Para que você vai orar? Está tudo indo bem. As finanças estão bem, a família está bem, a saúde está bem. Verdade de Deus. Só que o plano do diabo não é me pegar nas coisas da terra, é me pegar na coroa da vida. Aleluia. É roubar a coroa da minha salvação. Oh, Senhor amado. Então o que a gente tem que entender é que nós precisamos se fortalecer antes da tentação chegar. Porque o diabo, ele quer roubar não as minhas finanças, ele quer roubar a minha alma. Oh, meu Senhor amado. Então o jejum e a oração que eu faço, mesmo não estando acontecendo nada de ruim, é uma preparação para o momento da tentação. Por que Jesus foi jejuar e orar por 40 dias e 40 noites? Porque ele precisava se preparar para a tentação antes da tentação chegar. Eu não sei em qual momento da minha vida que o diabo vai ter uma esposa do meu soldado preparada para mim tomando banho. Então eu não jejuo e oro para receber bênção temporal. Eu jejuo e oro para no momento em que essa mulher estiver tomando banho na sacada, eu dê 2 passos para trás, eu dobro meu joelho e eu diga não. Aleluia. Glórias a Deus. É essa ficha que nós temos que cair em nossa vida. Aleluia. Porque a gente
gente está sempre direcionando uma vida espiritual aos nossos problemas, quando o nosso principal problema é sempre o espiritual. Então, quando eu jejuo, quando eu oro, ainda que eu jejue e ore no momento de aflição, a Bíblia fala: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu, me respondeu. Quando você jejua e ora por algo, Deus Ele faz. Só que depois que Ele faz, você continua jejuando e orando. Por quê? Porque você venceu ali, mas não ganhou a guerra. Porque a guerra é a coroa da vida. Glórias a Deus. E isso a gente perde quando a gente cai em pecado. Então é por isso que a gente tem que se fortalecer antes da tentação chegar. Aleluia. Um outro ponto que a gente tem que ficar ligeiro espiritualmente é identificar quais são os nossos pontos fracos. A Bíblia fala: lembra-te de onde caíste. Ou seja, eu preciso saber quais são os meus pontos fracos. Eu preciso saber aonde minha carne grita. Eu preciso saber aonde que o meu espírito fica pequenininho e onde a minha carne infla. Eu preciso saber. Eu preciso saber quais são os pecados aos quais a minha carne pulsa para cometer. Eu preciso saber. Você precisa saber. Eu e você precisamos saber quais são os nossos pontos fracos. É por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios 10:11: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou seja, lembra-te de onde você caiu. Lembra da carne que você carrega. Lembra daquilo que você é suscetível a pegar. Meu Deus. Porque o diabo, ele vai te pegar aí, irmão. Ele vai te pegar aí, nesse ponto. O diabo, ele não vai me pegar na bebida. Estou falando de mim, Douglas. Eu nunca pus uma gota de álcool na boca. Não é porque eu sou crente. Antes de ser crente, já me ofereceram, eu não bebi porque minha carne não sei aquilo. Então o diabo não vai me pegar na bebedeira. Ele vai me pegar em outras áreas das quais ele sabe que ele pode me pegar. É verdade, Deus. E você sabe Meu Senhor amado. quais são os abismos internos que você carrega? Oh, Senhor amado. A primeira coisa que eu tenho que ter claro para mim é quem é o meu Salvador. E a segunda coisa que eu tenho claro para mim é quais são os abismos que eu tenho dentro da minha alma. Aonde que eu tenho que vigiar? O que eu tenho que fazer? Talvez esse meu abismo seja uma mão. Meu Senhor amado. Eu não posso começar a prosperar financeiramente que eu começo a me inflar. Eu começo a me transformar em outra pessoa. E se o seu abismo é mamão, você tem que lutar contra esse mamão. Se o teu abismo são vícios, você tem que começar a ficar ligado, identificar esses pontos de erro e não dar mole. Porque é aí que o diabo vai nos pegar. É simples, é claro, mas a gente não se atenta a essas pequenas coisas. É verdade, Deus. A gente tem que entender que nós somos adictos em recuperação. O que é um adicto em recuperação? É uma pessoa que ela tem problema com bebida, ela sabe que ela bebe, ela sabe que ela tem que largar aquilo, ela está em tratamento, ela vai numa A e ela está constantemente indo nas reuniões. Ela tem o guardião dela, ela vai nas reuniões, ela não vai pra bar, ela pedia para não errar, para não pecar. Nós somos adictos em recuperação. Porque se eu tirar o pé, o diabo me pega onde ele sempre me pegou. A gente tem que entender que nós somos como bêbados. Vou dar um exemplo da bebida. E que se a gente sentir o cheiro, nós vamos beber. Se a gente tiver contato, se a gente estiver sentado na mesa, nós vamos beber. E aí você tem que identificar quais são os seus fantasmas internos. Quais são os seus abismos. Quais são as áreas da sua vida onde o diabo te pega. A gente sabe, a gente não é bobo. A gente consegue identificar quando a gente está carnal, quando a gente está espiritual. É verdade. A gente sabe aonde que a gente é tentado, a gente sabe, é nessa, naquela área. Então é aí que a gente tem que vigiar. É aí que a gente não tem que abaixar a guarda. A próxima lição do que fazer é fugir rapidamente. Em Gênesis 39, quando a Bíblia fala de José, a Bíblia fala que ele não debateu com a mulher de Potifar. A Bíblia não fala que ele deu tela para ela, ele pegou, ele saiu correndo, ele fugiu. Ele fugiu. Porque mesmo
tendo o caráter que ele tinha diante de Deus, mesmo ele sendo um homem de Deus, ele falou: se essa mulher me agarrar, já era. Se ela me agarrar, já era. Então ele não deu brecha, gente. Ele meteu o pé, ele fugiu, ele correu. Ele não conversou. Ele não ficou de conversa. Ele fugiu. Porque ele sabia a pele que ele habitava. É assim o cristão tem que ser, ele tem que saber a pele que a gente habita. Meu Deus. A gente cai, o diabo faz brincadeira com a gente, o diabo ele deita e rola na nossa vida, porque a gente esquece a pele que a gente habita. E a gente não vigia, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não foge daquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a fugir. Aleluia. Eva viu a serpente e caiu porque ficou de conversa. José viu a mulher e venceu porque ele correu e ele fugiu. Glórias a Deus. Então com o pecado a gente tem que fugir. Aleluia. Jesus ele fala em Mateus 5,29 que nós temos que cortar radicalmente todo contato com aquilo que nos faz pecar. Tem que cortar radicalmente o contato com tudo aquilo que nos faz pecar. Em Mateus Jesus fala: se a sua mão direita te faz pecar, arranca. Jesus fala: se o seu olho te faz pecar, arranca. Então com o pecado a gente não brinca, a gente não negocia, porque ele vai arrebentar a gente, ele vai matar a gente arranca. Então o Senhor deseja um posicionamento nosso, onde a gente venha começar a arrancar. O que eu tenho que arrancar da minha vida? O que você tem que arrancar da sua vida? O que eu tenho que cortar fora do meu dia a dia? O que você tem que cortar fora do seu dia a dia? Meu Deus. Porque se a gente não corta, aquilo nos faz pecar. Se aquilo nos faz pecar, aquilo nos afasta de Deus. Se estamos afastados de Deus, o diabo toma o nosso corpo. A gente tem que entender que como o diabo ele trabalha na nossa mente e nos nossos pensamentos, que a Bíblia fala que os nossos pecados são por obras, pensamentos e palavras. Então o diabo trabalha nos nossos pensamentos. Então, sabendo disso, precisamos trocar os pensamentos imediatamente. 2 Coríntios 10,5 diz assim, levando cativo todo pensamento em Cristo Jesus. Aleluia. Então nós precisamos tornar nossa mente escrava de Cristo. Aleluia. Porque se nós deixarmos a nossa mente vir um local que o diabo fica de banho-maria, só fazendo a gente maquinar o mal, pensamento a gente troca imediatamente. Veio a primeira sujeira na sua mente, você não deixa vir a segunda, que a Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. Começou a ficar com a cabeça cheia de sujeira, começou a ficar com a mente cheia de minhoca, você substitui isso por algo espiritual de Deus. Aleluia. Ficou com a cabeça muito ocupada, muito com coisa errada, muito com coisa que vai te desviar, coloca um louvor no talo e canta em voz alta. Ficou com a cabeça muito cheia de minhoca, muito cheia de coisa que vai te levar a pecar, bota o teu joelho no chão e arranca esse pensamento daí. Aleluia. Só que a gente vai dando tela, vai dando corda. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então quando Jesus fala, se a mão faz pecar, corta, ele está falando, se o pensamento vai fazer pecar, corta. Porque senão a gente fica com aquele stick, esse menino, a cabeça mil, o diabo aqui, ó, na orelha, e você não toma nenhuma atitude espiritual. Meu Deus. Você vai pecar, não vai ter outra saída. Uma outra ação prática, a gente já está caminhando para o final, de como não cair em tentação, é andar em espírito em todo o tempo. Aleluia. Gálatas 5,16 fala assim, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então está falando assim, o texto de Gálatas 5,16, andar em espírito, e fazendo isso, vocês não irão cumprir a concupiscência da carne. Então esse texto está deixando muito claro que eu e você só não vamos cumprir a concupiscência da carne quando nós andarmos em espírito. Então o presbítero Douglas precisa ser um homem espiritual. Oh, meu Deus. A irmã Rosângela precisa ser uma mulher espiritual. O irmão José precisa ser um irmão espiritual. Ele precisa andar em espírito. E se ele não andar em espírito, e se eu não andar em espírito, eu e ele vamos cumprir a concupiscência da
está falando em Gálatas 5,16. Então, se ele não pega a Bíblia dele e lê todo dia, e eu não pego a minha Bíblia e leio todo dia, a gente não está andando no Espírito, e a gente vai cumprir com a concupiscência da carne. Se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não tem uma vida em constante contato com Deus e andando em Espírito, a gente vai cumprir com a concupiscência da carne. Sabe qual que é o nosso principal problema? É que nós não entendemos quando a Bíblia fala orar em Espírito em todas as ocasiões. É verdade. A Bíblia fala orai em Espírito em todas as ocasiões. A Bíblia nunca falou que era para eu separar somente um momento para orar. É para ter um momento de orar. Que Jesus, numa fala em Mateus 6, entra no quarto e fecha a porta. Então tem um momento que eu tenho que entrar no quarto e fechar a porta. Mas o mesmo Jesus me alerta e te alerta que quando eu levanto daquele quarto, eu tenho que orar em Espírito em todas as ocasiões. Por que orar em Espírito em todas aquelas ocasiões? É aquele contato que a gente mantém sempre com o céu. A gente está dirigindo e está em Espírito, está falando com o Senhor, está pensando nas coisas de Deus. A gente está trabalhando e está em Espírito, está falando com o Senhor, está vivendo para Deus. Gente, se a gente elevar esse nível de viver em Espírito, isso não vai cair na consciência da carne. É verdade. Só que o nosso problema é que a gente quer sempre separar somente um tempo para Deus. Aí quando a gente sai do quarto, a gente vai sozinho. Só que a Bíblia fala que a gente tem que orar em Espírito em todo momento. Ele vai em Jesus no quarto e levanta daquele quarto e sai com ele para viver a vida. Porque aí o diabo vai vir com as setas e a gente está em Espírito. O Espírito vai nos ajudando a desviar. Glória a E a Deus. gente vai ver. E para fechar, a gente precisa colocar a vida no altar de Deus e declarar guerra contra o diabo. Em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A gente tem que aprender a se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É colocar a vida 100% no altar. Se sujeitar a Deus é abrir mão de tudo. Colocar a vida 100% no altar. A vida completa no altar. E depois da gente colocar a vida no altar, que é se sujeitar a Deus, a Bíblia fala: e resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É se posicionar. É brigar com o diabo. O diabo tem que olhar para a minha cara e não tem que ver risadinha. O diabo tem que olhar para a sua cara e tem que ver você catar rancuda para ele. O diabo tem que olhar para as irmãs e ter medo das irmãs. O diabo tem que olhar para a geração e falar assim: ali não é Eva. Ali não vai ter espaço para conversa. O diabo tem que olhar para nós e ver que nós somos homens e mulheres que estão declarando guerra contra ele. Posicionado, com entendimento, com discernimento, com a palavra, com o jejum, com a oração, mas declarando guerra. Porque se a gente não declara guerra, a gente não resiste. E se a gente não resiste, ele não foge. Então esse leão que fica andando em redor, ele tem que olhar pra gente e falar assim: tá cheio do Espírito. Glória a Deus. E aí, ao invés de ele ficar tentando entrar, você resiste, ele foge. Aleluia. Hoje, nessa manhã, o Senhor quis falar conosco a respeito de uma vida também de santidade e também de obediência. Só que Ele nos deu entendimento de como brigar por essa santidade e como brigar por essa obediência. Amém? Eu agradeço a oportunidade de Jesus.